microfone aqui, Walter. Pessoal, então, só começando aqui a gravação, apresentando, essa aqui é a disciplina de Arquitetura de Software e Padrões. Hoje, quem vai ministrar a aula aqui é o Zanan. Tá? O Zanan, então, ele faz doutorado comigo. E aí o tema da aula é checagem de conformidade arquitetural. Bom, contextualizando um pouco, né? Então, nessa disciplina, os alunos viram no começo padrões de projeto, e aí na segunda parte, né, bastante de teoria sobre arquitetura de software. Então, a gente tem trabalhado com o Sonar Graph, né? Os alunos têm aqui os projetos em que eles abrem o projeto lá no Sonar Graph, visualizam ali as representações gráficas, as métricas e tal. E aí esse tema é totalmente relacionado com a arquitetura, né? Então, vamos entender um pouco aí o que significa isso, né? Checar a conformidade de uma arquitetura, tá? Então, é esse o tema que o Zanan está trazendo aqui. É um tema também que eu pesquiso na pós-graduação, com os alunos de mestrado e doutorado. Então, beleza, Zanan. Boa tarde aí. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado aí, Walter, pelo convite aí, né? É sempre legal falar aqui para a galera. Meu nome é esse nome estranho aqui que vocês estão vendo, podem chamar de Zanan, né? Fica mais fácil. E como o Walter falou, a ideia hoje é que a gente falar de um pouco de checagem de conformidade arquitetural. E a ideia dessa aula é ser bem introdutória, bem mostrar ali o início de, né, algumas motivações, por que a gente faz isso. E, como eu falei, meu nome é esse nome estranho aqui, eu sou aluno de doutorado ali com o Walter, fiz mestrado e estou fazendo doutorado agora ali na UFSCar também, lá no Laboratório Advance, e também sou back-end engineer lá na IntelliPost. E o roteiro da aula é a gente falar um pouco ali, inicialmente, de como um software é feito, né, como ele é desenvolvido, entrar um pouco mais em arquitetura, regras arquiteturais, checagem arquitetural. No final ali a gente vai ver como que o Sonar Graph pode auxiliar a gente nessa tarefa. E por último, dúvidas. Eu não sei se vai aparecer aqui na aula, mas o quarto que eu estou aqui, na verdade a sala, né, ela fica bem próximo da rua, então talvez vocês escutem um carro da pamonha passando aí, um caminhão. Bom, então, antes da gente falar de checagem de conformidade arquitetural, é interessante a gente falar um pouco de como que um software ele é desenvolvido e como que um software, muitas vezes, ele chega na etapa final ali, né, entre aspas, etapa final, né, na etapa de entrega, na etapa da entrega da feature, do sistema como um todo, e muitas vezes não é aquilo que a gente está esperando, né? Tanto em termos de funcionalidades, tanto em termos de qualidade interna, né? De arquitetura interna, de qualidade de software, de qualidade de código. E isso daí acontece por N motivos, tá? Pode ser pessoas, pode ser código, pode ser ambiente, pode ser falta de requisitos, excesso de requisitos, requisitos não claros. E assim, o software em geral, a gente pode dividir em várias etapas, pode dividir em vários processos, ágil, não ágil, UP, XP, um monte de coisa, Scrum. Mas, em geral, a ideia é você planejar, né, o que você vai fazer, é você codificar, é você implantar, e algumas atividades que permeiam essas três principais aqui é testar e sempre revisar o que você está fazendo, né? Então, você sempre testa, sempre revisa, e no final ali você implanta o que foi planejado. E esse planejar aqui, ele passa desde levantar requisitos com relação a funcionalidades, estilo de código, pessoas que vão trabalhar no sistema, arquitetura, né? Então, você planeja a arquitetura, você altera a arquitetura e perceba que isso aqui pode se encaixar não necessariamente no desenvolvimento de um sistema como um todo, mas pode ser o desenvolvimento de uma feature,
pode ser desenvolvimento ali de alguma refatoração. Então, você vai planejar, você vai codificar, você vai implantar ali no final o seu sistema em N ambientes. E depois que você planeja, você codifica, né? Então, você vai lá, escreve código, escreve mais código, e aí você testa, você revisa, você pode planejar de novo, e mais uma vez, né, lembrando, isso aqui é só um desenho para a gente nos situar aqui no que eu estou falando, mas essas atividades, elas podem... Alguém já falou alguma coisa aí. Eu vou pausar aqui que eu estou só com o monitor. Ah, tá. Walter, questões no final ou a gente pode ir parando a aula? Vamos parando, né? Pessoal, então, quer dizer, quem tiver dúvidas, quiser já ir perguntando, assim, tá? Boa. Aí, Walter, vai olhando aí no chat. Olha, pode deixar. Me chama aí. Beleza? Até agora foi a Taira só que chegou aqui. E aí, Taira, tudo bem? Boa noite. Oi. Bom, então, como a gente estava falando aqui, a gente planeja o software, codifica o software, codifica ali o código que você tem que fazer, testa, revisa novamente, testa novamente, implanta, você planeja novamente, revisa, codifica e tudo mais. No final, você tem um software ali em funcionamento, né, que ele foi implantado e os usuários finais estão utilizando. E muitas vezes isso daqui acontece, né? Essa imagem é muito engraçada, porque você planeja uma coisa, você começa, você aperta prazo e no final não é aquilo que você esperava, né? No final sai ali um rascunho do que nada parecido do que você planejou lá no início, né? Então, assim, vamos pensar em um software aqui, para a gente até utilizar ele em toda a aula como exemplo. Vamos pensar em um sistema de agendamento de consultas, tá? Não vamos entrar em detalhes, não vamos entrar aqui nos detalhes finos do sistema ali, mas vamos pensar num sistema de consulta e uma dessas funcionalidades desse sistema é buscar uma consulta no banco de dados via REST ali, via Passo ID, por exemplo, e ela retorna para você ali qual é a consulta, tá? E vamos pensar aqui, voltando aqui nessas 3 etapas, vamos planejar o nosso sistema, né? Quando a gente planeja, como eu falei, a gente pode ter N etapas de planejamento também. Você pode planejar requisitos funcionais, não funcionais. E entre essas etapas de planejamento, você pode planejar arquitetura, né? E aí, pensando nesse sistema de consulta, a gente pode pensar num sistema de consulta, vai ser um sistema web, que a gente vai olhar para ele como um sistema desenvolvido em camadas, né? E a gente tem N camadas aqui. Nesse caso, a gente pode ter 4 camadas. Um framework ali que vai resolver as requisições HTTP, controllers, servers, services, repositors ficou errado aqui, repositors, e esses repositors acessam o banco de dados. Então, o fluxo as requisições fluem aqui de cima para baixo, consulta o banco de dados e retorna ali via HTTP, via REST. E quando a gente está olhando aqui, né, olhando para uma visão arquitetural, a gente não está falando de detalhes de implementação. Eu sei que eu tenho uma camada de serviços, eu sei que eu tenho uma camada de controles, de controladores, mas eu não sei quantas classes, eu não sei qual é o algoritmo, eu não sei se determinada classe tem 2, 3, 4, 5 métodos, eu não sei quais as variáveis que eu vou declarar. O banco de dados aqui, eu também usei um banco de dados geral, estou falando de banco de dados geral por enquanto, não estou falando qual que é o banco de dados, o quanto eu preciso escalar esse banco de dados. Eu estou olhando aqui, por enquanto, de um jeito menos granular, né? Então, eu estou olhando para abstrações, e essas abstrações aqui, a gente está chamando elas de camadas, tá? E, nesse caso, é um software desenvolvido aqui em 4 camadas. E essas camadas, cada camada dessa, ela tem uma responsabilidade, né? Então, a gente tem um software que ele vai, como eu disse, tem um framework que resolve, ele é responsável por resolver as chamadas, um controller que é responsável por controlar o fluxo de execução, os services que, em geral, vão executar as lógicas de negócio, os repositors que vão acessar o dado, né, acessar o banco de dados e o nosso banco de dados em si. Então, assim, se a gente pensar, né, a
definição de arquitetura, né, ela vai em definições, mas a gente pode encarar ela como propriedades fundamentais de um sistema, né? Então, elas são propriedades menos granulares e são fundamentais desse sistema, que elas estabelecem ali no ambiente os elementos e os relacionamentos entre eles, né? E alguns princípios de design e evolução. E o que são esses relacionamentos? É isso aqui. Que o framework, essa camada, depende dessa. E essa daqui depende dessa. Essa daqui depende dessa e essa daqui depende dessa. E o que é isso? Eu estou falando que, nesse caso, somente o framework, essa camada aqui de cima, pode acessar os controladores. Da mesma forma, eu estou falando que somente os controladores podem acessar os serviços. E da mesma forma, somente os serviços podem acessar os repositórios. Então, são princípios que você segue e regras que você define aqui a nível arquitetural, que elas precisam ser respeitadas ali durante o desenvolvimento do sistema, da feature, etc. E, então, a gente tem responsabilidades nessa arquitetura, a gente tem responsabilidades, né? Cada camada tem a sua responsabilidade e tem regras, né? Na verdade, essas regras, né? Elas são estabelecidas aqui entre os relacionamentos dessas camadas, né? Então, como eu disse ali, somente os controllers podem acessar os controllers só podem receber chamadas dos framers, né? Então, somente os framers podem acessar os controllers. Somente os controllers podem acessar os servers. E assim vai. Então, perceba que eu tenho elementos arquiteturais, e eu tenho relacionamentos entre eles, regras que determinam quais são os tipos de relacionamentos, quais podem e quais não podem. Então, eu não posso, nesse tipo de camada aqui, nesse tipo de arquitetura, o controller fazer um acesso direto, e quando eu estou falando de acesso aqui, vamos considerar que é conhecer alguma implementação ou alguma abstração desse repositório aqui. Então, os controllers não podem fazer esse tipo de acesso aqui. Beleza, mas para que eu faço isso, né? Para que eu faço esse tipo determino esse tipo de regra? Zanan. Opa. Só uma complementação aqui, tá? Só chamando a atenção de um detalhe aqui para os alunos, tá? Em uma das aulas, as aulas que minha videoaula de layers, camadas, tá? Eu mostro de forma genérica, né, as camadas lá, e aí eu estou falando exatamente esse ponto que o Zanan, né, está colocando aqui, mas o Zanan está contextualizando, né, dando nomes já para as camadas, né? Na minha explicação lá foi uma explicação genérica que só falava camada A, B, C e D. E lá eu dei um nome específico para quando eu pulava uma camada, né? Então lá eu dei o conceito, tá, Zanan? Só complementando também, de strict layering, né? Então, quer dizer, quando você quer seguir um conceito de camadas estritos, né? Strict layering, né? Você teria que realmente seguir exatamente isso que o Zanan está colocando aí, e não poderia ter o quê? Skip call, né? Então a gente chama de skip call quando uma camada pula outra, tá? Então, nesse caso aí, controllers, se ele estiver acessando repositories, né, é um skip call, tá? É uma chamada que está tendo um pulo ali que não deveria ter, tá? Então, só lembrando que isso eu comentei lá nas aulas de layers. Boa. Beleza, né? Acho que eu vou entrar um pouco mais em detalhe aqui, mas acho que vai ficar até mais claro aqui nos próximos slides. Boa, mas, cara, para que eu faço isso? Por que isso é importante, né? Isso aqui é importante por N motivos, tá? Você estabelecer regras, você estabelecer abstrações, você estabelecer responsabilidades para essas abstrações, né? Então, você ajuda na manutenção, você ajuda no entendimento. Imagine que alguém entrou na sua equipe e você fala assim, olha, aonde que eu estou executando as regras de negócio? Você fala, pô, no service. Aonde que eu estou acessando os bancos de dados? Nos repositories. Aonde que eu estou resolvendo as chamadas HTTP? Aqui no framework HTTP. Então, você evita acoplamentos desnecessários, né? Então, nesse caso aqui, os controllers, eles não sabem nada dos repositories. Eles sabem do service. Então, ele não está acoplado diretamente com esse cara aqui. Eu posso usar outro tipo de implementação aqui que para os controllers tanto faz. Facilita teste, né? Então, você pode
os testes eles são mais claros, mas fica mais fácil de você mocar algumas coisas, né? E entre outros motivos. Não é o principal foco aqui para a gente, tá? Mas isso aqui é importante. Bom, beleza. Olhando para esse ponto aqui, né? Eu queria até fazer uma enquete aqui, mas beleza, vou falando. Olhando para essa arquitetura aqui, para essa arquitetura em camadas, aonde que eu entrei na equipe agora, aonde que eu vou falar assim, pô, eu vou supor, eu preciso mexer no acesso ao banco de dados. Eu olho para cá, aonde que eu vou olhar? Aonde que eu vou mexer? E parece que é aqui, nos repositórios, já está estabelecido aqui, já tem regras e responsabilidades específicas. Então, eu já sei, eu entrei aqui agora, olha, fica fácil de eu entender que o acesso a banco de dados está aqui dentro. E agora? Aonde que está? Né? Aonde que está? Onde que eu tenho que mexer? Se esse acesso aqui, né? Então, o skip call que o Walter falou, perceba que ele está acontecendo aqui de forma descontrolada. Eu tenho framework dependendo do banco de dados, eu tenho controllers dependendo do banco de dados, e aqui tem chamadas inversas, né? Onde eu não tenho essas regras de street layer aqui. Então, perceba que é muito mais difícil eu identificar, é muito mais difícil eu arrumar, corrigir ou implementar nova feature quando isso aqui acontece, porque eu não sei aonde que eu tenho que mexer diretamente. E aí, se a gente fala assim, pô, mas se a implementação tá fazendo dessa forma, isso aqui está desviando, né, daquela ideia original que eu tinha, que era ter uma arquitetura bem definida, bonitinha, com regras e responsabilidades claras. Então, ele começa a desviar daquilo que eu estava planejando. E aí, isso aí a gente vai chamar, né, pode encontrar outros nomes, né, mas em geral a gente vai chamar isso de drift arquitetural, né, que ele está desviando do que foi planejado lá atrás. Então eu planejei isso, no fim eu tive isso. Então a implementação, ela não está coerente com aquilo que eu planejei. E se eu planejei por algum motivo, visando manutenção, visando escalabilidade, visando qualquer atributo de qualidade que a gente queira, se ele está desviando, esses atributos eles podem se perder também. Então, se eu estava planejando ter um software manutenível e eu estou desviando, então eu não vou ter um software manutenível agora. Então, isso aí é um problema grande. Opa! Zana, também aqui só no sentido de complementar, tá, e deixar registrado, né, porque esse vídeo acaba ficando como aula, né, para os alunos depois, né, e para eles estudarem, né. Então, assim, uma coisa também legal, tá, de comentar aqui é o seguinte, né, quando a gente olha para o anterior, esse aí, veja que isso aí pode ser uma decisão dos arquitetos de software daquele momento, né? Quer dizer, então eles, por algum motivo, tá, decidiram, né, distribuir as funcionalidades desse jeito. E eles decidiram lá, primeiro, tá, tem ali a camada do framework, depois controllers, depois serviços, depois repositories, banco de dados e tal. Então, pode ter sido uma decisão deles, né, dizendo, olha, nosso sistema é assim que vai ser a arquitetura dele. Tá? Tem casos também, né, só deixando mais claro para os alunos, tem casos também que os arquitetos de software seguem padrões já existentes. Tá? Então, assim como vocês aprenderam design patterns, né, MVC, por exemplo, também, que foi uma videoaula minha, MVC é um padrão arquitetural. Tá? E esse aqui, inclusive, se aproxima, né, razoavelmente lá do MVC. Mas o MVC já é um padrão, um modelo, um template, entendeu? Uma arquitetura já pré-concebida, né? Então, os arquitetos, ao desenvolverem um novo sistema, podem também falar assim, não, ao invés de a gente ficar inventando muita coisa, tá? Vamos pegar um padrão pronto, tá? E vamos desenvolver daqui em diante segundo esse padrão pronto. Então, pega, tá? Então, quer dizer, as regras e essa arquitetura de início, que é a arquitetura, provavelmente usando, vou usar esse termo, arquitetura planejada do início, ela pode ser oriunda de decisões institucionais, entendeu? Da organização que
está iniciando o desenvolvimento, ou mesmo ser influenciado por um padrão existente. Tá? Sim. Acho que é isso. E também, assim, é legal a gente falar que, por mais que exista esse tipo de padrão, em certos momentos você talvez quebre, tá? Intencionalmente, você quebre esse padrão, talvez provisoriamente, talvez intencionalmente ali, para resolver o determinado problema que você tem, tá? Você tem um problema na mão e você precisa resolver ele. Então, olha, vamos decidir, mas isso é uma coisa controlada. A gente sabe disso daqui, a gente tem essa noção. Eu acho que o importante aqui é pensar. Eu planejei dessa forma e eu implementei da mesma forma como eu planejei. Porque se eu olho na documentação, tá de um jeito, mas o que eu estou implementando tá de outro jeito, talvez isso seja um problema. Tá? E é o que acontece aqui, né, nesse slide aqui. E aí, como eu falei, ele começa a desviar ali do que foi planejado inicialmente. E aí, como que eu vou saber, então, se a implementação está de acordo com a arquitetura que foi planejada, com o que eu planejei lá no início, né? E aí existe um termo, mais um termo aqui para vocês se deliciarem com ele aí, que é o de checagem de conformidade arquitetural, né? Que, no fundo, ali ela busca identificar violações entre a arquitetura planejada e a implementação, tá? Então, eu quero ver, olha, na minha arquitetura planejada, eu planejei que não existiria dependência entre controllers e repositórios. Na minha implementação, aqui não existe ainda, né? Mas existe um drift ali, né? Existe um desvio arquitetural, um desvio de padrão que eu defini aqui, que não está respeitando aquilo que eu planejei inicialmente. Então, esse tipo de checagem, ela busca identificar isso. Olha, eu estou identificando e vou te falar que o que você planejou está totalmente incoerente com o que foi implementado. Tá? Então, no fundo, o que você quer? Você quer pegar a implementação, aqui do lado esquerdo, você quer pegar a arquitetura planejada e verificar, olha, essas duas estão de acordo? O que eu planejei está de acordo com a implementação? E aí, vai um pouco além. As regras que eu defini e os elementos arquiteturais existentes estão de acordo com a implementação? Né? Então, o código, aqui do lado esquerdo, está de acordo com as abstrações arquiteturais que a gente define. E aí, como vocês já tiveram aula de arquitetura, né, pode ser qualquer tipo de abstração, módulo, camada, conector, qualquer tipo de abstração, subsistemas, etc. Então, as regras que eu defini para esses elementos arquiteturais, vou chamar de elementos arquiteturais aqui agora, está de acordo com a implementação? Se não está, eu quero saber aonde que está, o que eu preciso fazer. E aí, quando a gente olha, o que é isso, né? No fundo é pegar o código que eu implementei e lembra daquelas regras que a gente definiu lá no início? Essas regras aqui? Eu quero verificar se essas regras estão valendo para o código. Então, eu vou contrastar aqui, né? A implementação com as regras. Então, eu tenho que pegar a implementação, o código em si, verificar se ele está de acordo com as regras que eu defini. E se tiver ok, beleza, está passando aqui. Mas aí a gente entra no problema. Porque fazer isso de forma manual é custoso. Né? Códigos, sistemas gigantescos é custoso. A gente tem o código. Código, ferramentas, sites, qualquer coisa que você queira implementar aí, você quer automatizar, entende. Plugins, qualquer coisa aí, IDEs. Código, ela entende. Isso aqui, ela não entende. Isso aqui é português. O computador não entende português, ele não entende inglês. Ele entende linguagem, programação, entende bytecodes, binados, tudo mais. Então, o que eu preciso fazer, então? Eu preciso traduzir isso aqui de uma forma que seja entendível, né? Que eu possa automatizar isso.
E aí a gente entra em outro conceito aqui, que é o de Domain Specific Language, que é essa linguagem de domínio específico que ela pode ser usada para descrever a minha arquitetura. E o que eu vou fazer? Eu vou descrever a minha arquitetura de um lado, eu vou pegar o meu código de outro e vou analisar os dois. Opa, os dois estão de acordo, então tá tudo ok. Opa, eu tenho um desvio arquitetural aqui. E o que é isso? E como que eu traduzo isso aqui, né? Então, como que eu traduzo essa regra aqui em uma linguagem de domínio específico? Aí eu pegar essa regra em português e traduzir aqui como se fosse um código, uma linguagem de programação, tá? Então, services só podem ser acessados pelos controllers. Então, eu tenho a definição do meu elemento arquitetural aqui na minha abstração. A gente vai entrar em detalhes lá um pouco mais em detalhes ali na linguagem, tá? Mas só para a gente entender esse processo, tá? Então, eu vou definir aqui a minha o meu elemento arquitetural, a minha abstração, um artefato que eu vou chamar de controllers. Eu vou definir outro, que chama de services. Esse include aqui, é bem específico dessa linguagem que eu estou usando aqui, né? Mas ele vai buscar ali para mim e vai falar, os controllers são definidos por todas as classes que estão dentro desse pacote control. E ele conecta, né? Então ele depende aqui dos services. Esse connect default to service aqui. Então ele depende do service. Então é o que eu estou fazendo, eu estou traduzindo essas regras para uma linguagem específica. E aí o que eu vou fazer? Agora sim, agora os dois lados estão de acordo. Então eu consigo entender o lado do código, eu consigo entender aqui a minha DSL, e eu consigo pegar as duas e verificar se uma está de acordo com a outra. Tá? E aí, pensando nisso, existem N linguagens de domínio específico aí, existem ferramentas que fazem isso, e uma bem legalzinha é a SonarGraph. Então, ela oferece uma linguagem específica de domínio para que você consiga avaliar se a sua arquitetura está de acordo com a implementação ou não, tá? Então, lá no site da SonarGraph, ela fala ali, né, um pouco mais da DSL, entra mais em detalhes, né? Então, ela tem várias versões aqui, né? Tem Developer, Enterprise, Explorer, tem Architect, na verdade, aqui. Então, vale a pena dar uma olhada, não vamos entrar em detalhes aqui. Então, assim, vamos agora colocar um pouco mais a mão na massa aqui, tá? Já tem umas coisas prontas, mas vale a pena mostrar como que isso de fato é feito, né? Como que no final isso vira, como que a gente verifica isso, né? Então, vamos passar aqui por esse processo, né? De planejar a nossa arquitetura, de implementar a nossa arquitetura, de descrever a nossa arquitetura e verificar se está de acordo, né? Se a implementação está de acordo com o que foi planejado. E a gente vai usar a DSL ali da SonarGraph e a própria SonarGraph para fazer isso. E aí vamos planejar, vamos voltar aqui, o slide anterior, vamos voltar aqui o que a gente tem, né? Então, olha, a gente tem aqui, o nosso planejamento é ter uma arquitetura em camadas, cada camada é responsável por uma coisa, e aqui eu não coloquei aquelas regrinhas, mas o que vai valer são essas regras aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, essas regras, tá? Então, o que vai valer são essas regras. Os controllers só podem ser acessados pelo framework, né, que vai resolver as chamadas HTTP. Os services só podem ser acessados pelos controllers. Os repositórios só podem ser acessados pelos services e o banco de dados só pode ser acessado pelos repositórios, tá? Então, eu não posso ter esse tipo de coisa aqui acontecendo na minha implementação. Beleza? Então, aqui, essa é a nossa arquitetura planejada, é o que a gente está planejando ter. Então, vamos pegar o nosso sistema de consultas e vamos implementar ele de fato aqui, né, entre aspas, e vamos implementar ele de fato aqui para ver como que isso funciona. Então, a parte de implementação, eu acho que demoraria muito para essa aula, tá? Então,
eu preparei aqui já um código para a gente, é um código em Java, e aí faz aí, eu acho que uns 4 anos que eu não programo em Java, então, por favor, não avaliem meu código, não falem que está ruim, senão eu vou ficar contrariado. Bom, então, pensando aqui na nossa arquitetura, o que a gente tem? A gente tem um projetinho aqui feito em Java, tá? Vou aumentar. Dá para ver a fonte? Tá de boa? Para mim tá ok aqui, Zanan. Deixa eu aumentar um pouco. Dá sim. Tá. Deixa eu aumentar só um pique aqui para... Bom, então a gente tem a implementação aqui, é um código em Java. Para quem conhece Java aí, já vai se familiarizar. Então, nesse caso aqui, a gente tem controllers, a gente tem repositórios, tem serviços, tá? Então, essa parte aqui, eu pulei, inclusive, essa parte aqui do framework, para a gente não ter que se preocupar com isso agora. Então, os controllers, eles recebem aqui por injeção de dependência, os services, e... Peraí. Então, aqui eles recebem por injeção de dependência os services. E aí ele tem um método aqui, que é o buscar consulta, get consulta, né, pelo ID. E aí, quando eu olho dentro desse service, ele também recebe por injeção de dependência aqui o repositório, tá? E aí, esse repositório aqui também tem um get e eu passo o ID para ele. E esse get aqui, ele de fato vai lá no banco de dados, tem um banco de dados aqui, um SQLite, então é um banco de dados mais leve aqui, só para a gente ver como isso funciona. E, de fato, ele faz a busca ali no banco de dados, tá? E aí a gente tem uma camada aqui de modelos, né, um pacote aqui, que é compartilhado entre todas as camadas, na verdade, que é só a consulta em si, tá? Então, o importante aqui não é a complexidade do código, quanto ele está completo, se está certo, se tem tratamento de erro, se é assíncrono. O importante aqui não é isso por enquanto. O importante é a gente ter um código para a gente conseguir definir uma arquitetura e, com base nessa arquitetura, a gente verificar se ela está ok ou não, tá? Então, aqui eu tenho um modelo, que é a consulta em si, né? Então, eu posso, quando eu crio ela, eu já passo ali o ID, o paciente, o médico, só tenho isso nessa consulta. Não, como eu disse, não se preocupe com isso agora. E, bom, vou executar aqui o meu... Então, eu tenho uma classe main aqui que vai fazer essa execução, né? Então, ele cria ali o repositório para mim, ele cria o service e ele cria o controller, né? Então, ele vai fazendo injeção de dependência aqui dentro e pode falar. Sempre, né, quer dizer, quando a gente está lá no slide, né, e está nas figurinhas, está tranquilo de entender, né? A hora que vem para o código, o nível de abstração muda demais, né? Então, a hora que a gente começa a falar, né, lembrar da figura, lá, né, estava escrito service, né? De repente aqui, quer dizer, aonde que está aqui? Lá eu tinha, né, repositories, né? Quer dizer, aonde que está aqui, tal. Então, essa diferença de abstração, né, atrapalha bastante. Mas você, então, quer dizer, está representando por meio dos pacotes aí, né? Isso. Bem lembrado. Fica mais claro. Certo. Então... Beleza, pessoal. Então, assim, eu só queria reforçar, né, para eles aqui, Zanoni, né, que você está, né, mantendo, né, esse alinhamento da figura que foi mostrada, né, com o código-fonte, justamente ali naqueles pacotes, né, nos pacotes Java. Né? Então, cada pacote Java é, né, um retângulo desse, né, uma camada dessa. Exatamente. Então, aqui a gente pode mapear aqui. Eu vou mostrar como faz aqui, mas a gente pode mapear, né? Um pacote controller, Sim. É essa camada aqui, né? Entre aspas. Como os alunos devem ter percebido, né? Quer dizer, você sabe também, o projeto que eles estão trabalhando lá são projetos bem maiores. Então, assim, a quantidade de pacote um dentro do outro é gigantesca, né? Então, fica muito mais difícil de imaginar, né, uma figurinha bonita, né, batendo, né, com o código-fonte. Exatamente. Pode desviar bastante, né? Então, assim, a ideia aqui é a gente fazer algo mais simples para a gente conseguir
entender, né? Até porque se eu tivesse pegado um código muito grande aqui, teria que explicar o código muito mais classe, muito mais pacotes e tudo mais. Mas é isso, tá, Walter? Aqui, de fato, a gente tem aqui representado, né? Então, os controllers estão aqui dentro, né? E aí, olha que legal. Então, assim, aqui dentro, quando a gente olha aqui, né, a nível arquitetural, a gente está olhando aqui para esses controles e a gente sabe a responsabilidade deles, tá? Quando eu olho aqui dentro desse pacote, eu falei assim, ó, olha, eu tenho minha classe, ou minha camada controllers, e ela vai ser implementada aqui nesse pacote controllers, tá? Eu não falei aqui quantas classes que eu ia ter, quais as classes, quais métodos, né? Eu implementei aqui a responsabilidade daquela camada aqui dentro, né? Então, por enquanto, aquela camada tem uma responsabilidade bem específica e dá para implementá-la dessa forma. Eu poderia ter outra classe aqui? Sim. Poderia ter outro subpacote? Sim. Né? Mas eu continuaria tendo uma camada chamada controllers que tem uma responsabilidade específica. Então, todas as classes que estão aqui dentro, no fundo, elas vão implementar código que respeitam as regras que eu defini aqui, a responsabilidade e as regras ali de acesso, de dependência. Então, controllers aqui, repositories, services, tá? Então é isso, tá? Beleza? E aqui no nosso... Só tem uma classe aqui, main, para a gente executar o código em si, tá? Então, eu só crio aqui essa parte aqui da linha 12 até a linha 14, é onde eu crio as instâncias, né, do repository, do service e do controller, faço a injeção deles ali, né, eu passo por referência ali as dependências deles, e no final eu executo aqui e busco a consulta com ID 1, tá? Então, no fundo aqui, no final imprimo ela aqui, tá? Então, no fundo ele buscou lá, o médico chama Walter, não conheço nenhum Walter, e o paciente aqui, o arterizando, com ID 1. Então é isso, tá? Então, assim, é um código bem simples, tá? E aí, bom, como vocês tiveram a aula de Sonargraph ali, já estão usando, eu não vou pular essa parte aqui de como incluir o sistema, tá? De como avaliar, de como analisar, e vou considerar que vocês já sabem fazer isso, tá? Mas para quem não sabe, é muito simples, vem aqui em sistema, vem new system, e aí você pode aqui aquele projeto ali é um projeto Maven, então eu uso aqui o Maven, depois crio um pacote, um módulo Java aqui, né? Na verdade ele já cria automático e põe aqui para atualizar e ele vai avaliar automaticamente ali as classes e o que eu tenho dentro do sistema, tá? Então é bem tranquilo. Acho que alguém abriu o microfone? Quer falar? Eu abri, só ia comentar que isso aí eles já fizeram realmente. E tem até um vídeo explicando essa parte de como que abre, né, os projetos ali dentro. Boa. Isso aí foi superado. Boa, então, beleza. Bom, então, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, quando você vem aqui na Sonargraph, você tem essa definição aqui. Opa, tá aqui. Aqui. Então, tem até um blogzinho deles aqui, explicando passo a passo aqui, como que você representa a arquitetura do seu sistema usando essa DSL, tá? Usando essa linguagem específica aqui. Tem outros aqui, esse daqui é bem mais completo, então ele é bem mais detalhado, explica aqui passo a passo como você utiliza esses asteriscos aqui, tá? Mas eu vou tentar explicar um pouco melhor ali. Então eu vou deixar ali depois de referência, mando ali pro Walter, ele manda lá na sala de aula lá, eu acho que é no Classroom lá de onde está esses caras aqui. Mas beleza, depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um arquivo que vai definir a minha arquitetura, tá? É onde eu vou definir. Então, eu tenho um arquivo em que eu defino quais as minhas abstrações e quais as regras entre essas abstrações, tá? Então, assim,
É relativamente simples como que eu faço isso, tá? Então, eu defino aqui que eu tenho um sistema, vou chamar isso aqui de artefato. Tudo eu vou chamar aqui de artefato. O primeiro ponto é, eu defino o artefato, o nome dele e as regras aqui dentro dele, né? E eu posso definir artefatos dentro de outro. São elementos arquiteturais, né? Então, se na minha arquitetura isso aqui é um módulo, ele vai chamar de artefato também, tá? Ah, uma camada. Então, também vou chamar de artefato, fica mais fácil, fica um pouco mais genérico aqui. E aí, o que que acontece? Então, eu tenho que definir esses artefatos. Então, eu defini um artefato controller, aqui nesse caso é uma layer controller, e ela vai ser implementada, aqui é onde que eu estou fazendo o mapeamento. Então, eu estou mapeando todas as classes que estão dentro de controller nessa abstração controller aqui. Então, todas as classes que estão aqui dentro, elas implementam as regras de negócio, as regras, né, da minha arquitetura aqui dentro de controllers. Então, eu faço a mesma coisa aqui para os services. As mesmas coisas para os repositories, mesma coisa para os models, né? Apesar de eu não ter models lá na minha... Eu vou tirar o model aqui para mostrar o que acontece. Apesar de eu não ter model lá no meu planejamento. E aí, isso aqui eu estou definindo quais são, né? Então, no fundo, eu estou definindo isso daqui, ó. Estou definindo esses retângulos aqui. Mas eu não estou definindo essas setinhas. Eu não estou falando, por enquanto, que uma está conectada com a outra. Então, eu defino que, olha, controllers está conectado, então ele depende, esse connect to aqui é como se fosse um depende de services. Controllers também depende de models. Controllers, aí eu vou para o service. Services dependem também de models e dependem de repositories. Repositories dependem de models, e aqui tem como eu também definir ali que ele depende do banco de dados, tá? Então, aqui, perceba que eu traduzi tudo isso aqui, ó. Deixa eu achar o slide. Cadê aquele slide que tem as regras? Eita, perdi o slide, pô. Cadê? Perdi o slide, né? Aqui. Perceba que eu traduzi, peguei isso daqui e traduzi em forma de DSL. Então, eu falei aqui que tem camadas, ou que tem controllers, que tem services, que tem repositories, e defini as regras. Então, eu traduzi, né, meu português ali para essa DSL. Foi isso que eu fiz aqui. Depois que eu... Opa! Só um detalhe aqui, mais voltado para Emily e para o Alisson. Emily e Alisson, estão ouvindo aí? Oi, professor. Emily. Tá? Sim, senhor. Pode falar. Olha só. Conforme o Zandan vai falando e vai apresentando isso aí, tentem já meio que imaginar como é que seria fazer isso aí para os projetos, entendeu, que vocês estão trabalhando. Vocês são do mesmo grupo ou não? Não. Não, não, senhor. Tá. O Alisson e Emily, me fala quais são os projetos que vocês estão trabalhando. libgdx e o Jabref. Tá. Jabref. O Jabref também e o... Ai, me fugiu agora. Tá. Mas assim... É o Airlift, desculpa. Isso. Mas olha só. Isso que o Zana está fazendo aqui, né? Veja como a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? No caso do Zanan aqui, ele já começa com uma arquitetura planejada, né? Então, ele tem aquela figura inicial onde, teoricamente, o arquiteto de software desse sistema pegou e definiu. Ele falou, eu quero que a arquitetura seja desse jeito. No caso de vocês estão pegando, na verdade, um projeto já existente, né? Então, veja, vocês não sabem direito entender qual é a arquitetura que foi pensada para o JBRF, entendeu? Ou para o Airlift, entendeu? Ou para o outro projeto que o Alisson comentou. Então, é muito difícil
né, você falar assim, beleza, eu vou usar essa DSL aqui, né? E aí, primeira dificuldade é, tá bom, e agora, quais são já, né, que nem o Zana colocou ali, ó, né, os artefatos, né? Beleza, para esse caso aqui da aula, está muito claro, né? Quer dizer, é controllers, é services, repositories e modules. Né? Esses são os artefatos que são as camadas, né, que o Zana desenhou lá. Mas imagina no caso de vocês. Né? Quais são os artefatos que vocês já começariam a criar aqui? Né? Se não tiver alguma documentação, por exemplo, lá no GitHub, indicando alguma coisa, fica um pouco difícil. Já começa aqui a ser meio que um chute. Né? Pior que dificilmente tem. A gente está tendo que fazer uma engenharia reversa, né? Sim. Uhum. Beleza, só assim, para deixar aqui registrado no vídeo, tá? Que é algo também assim que eu gostaria que os outros alunos também que não estão presentes na aula também refletissem sobre isso. Né? Beleza, falou Zana. Boa. Beleza, então assim, aqui eu defini, tá? Então, no fundo, eu posso, inclusive, criar outros arquivos aqui, ó. Eu posso vir aqui, na verdade, eu vim aqui em Window, e eu venho aqui em Show View, e eu venho em Architecture. Então, ele vai mostrar essa visão arquitetural para mim. Venho aqui em New Architecture File. Então, eu vou criar um arquivo desse, ele vai criar um arquivo em branco, e aí eu começo a definir aqui quais são os meus artefatos, quais são as minhas camadas, módulos e tudo mais, e os relacionamentos entre eles, tá? Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Eu venho aqui, deixa eu deletar. Só mais uma coisinha. Olhando ali, então, na DSL, eu até escrevi algumas coisas aqui no chat. Quer dizer, o primeiro passo seria, né, declarar, vamos falar assim, né, declarar as abstrações que eu tenho na minha arquitetura, né? Isso. Então, beleza. Então, eu vou lá, tá? Cada abstração que eu tenho na minha arquitetura, eu chamo, um artefato. E aí, dentro de cada artefato, aí eu tenho que usar a palavra include, e nessa palavra include é a palavra que eu estou mapeando, né? É por meio desse comando que eu estou dizendo, olha, tudo que está aqui dentro, né, pertence a controllers. Exatamente. Né? Tudo que está aqui dentro pertence a services, né? Isso, exatamente. E aí depois a palavra connect, esse comando connect é para... a regra, você estabelece as regras de dependência, né? Você está falando que o controller aqui depende de service e de models. E a hora que eu falo que o controller se conecta a models, é bidirecional? Não. Unidirecional. E se eu não tenho essa definição, ele considera que não pode acessar, tá? E aí vai ser bem interessante aqui o que eu vou mostrar agora. Beleza. Ó, então, aqui, depois que eu defini, eu criei ali, e aí eu venho aqui nessa visão architecture, e aí eu tenho aqui, ó, check physical, check logical, unchecked. Então, essa arquitetura que eu defini aqui, ela não foi checada ainda. E aí eu adiciono a architecture to check. Aí ele já vai checar a arquitetura aqui para mim. Checou a arquitetura aqui para mim, já vai me mostrar aqui o que está rolando. Olha, então eu tenho aqui todas as checagens que ele fez aqui para mim, beleza? E aí, olha só, eu venho aqui nesse Show in Graph View, e venho aqui no Additional. Opa, não. É Show Exploration View aqui. Isso. Aí eu venho aqui e eu vou começar a ver as dependências. E aí ele vai me mostrar aqui, eu posso ver aqui, e ele me mostra quais as dependências. Então, olha, essa aqui é minha camada de controllers, ela depende aqui do service, tá vendo que tem aqui uma dependência aqui. Não sei se tem como dar zoom. Tem. Tem como dar zoom. Ó, ficou bom, hein? Tá vendo que ele depende aqui, ó, tem uma dependência com services. E ele também tem uma dependência com controller, ou com models.
E o main aqui, ele tem uma dependência com todo mundo, que é porque ele instancia, tá? Ele faz a instanciação. Aí ele instancia e ele conhece todo mundo, né? É como se fosse um componente root aqui, né? Root component. Então, beleza, eu tenho isso. E aqui ela checou a arquitetura para mim, tá tudo verdinho, tá tudo bonitinho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que services não vai se conectar com modules, ou controllers não vai se conectar com modules. Essas terminologias, né, o jeito de falar influencia bastante, né? Que a gente sempre acaba falando assim, pode depender ou não pode depender. Né? Exatamente. E eles, quer dizer, eles optaram por utilizar a palavra connect. Uhum. Né? Eu acho que é um pouco mais geral, né? Assim, E aí, olha que louco. Eu tirei aqui esse connect aqui dos modules. E quando eu tiro, o que eu estou falando? Eu estou falando que controllers não pode depender de modules. Não pode se conectar com modules. Mas na minha implementação, ele se conecta, ele conhece, né? Ele conhece ali os controllers, ele conhece o módulo. Ele tem aqui, consulta, tá vendo? Ele conhece essa classe. E aí eu fui lá e tirei da minha arquitetura aqui, da minha DSL. Quando eu olho aqui, tava tudo verdinho. Perceba que já tem um vermelhinho aqui falando para mim, ó. E aí eu posso vir aqui em Issues e clico aqui nela e ele vai falar para mim, ó, Architecture Violation, controllers não pode acessar consulta Java. Eu estou falando, se eu não representei, eu não posso acessar. Ele já está me falando que existe uma violação arquitetural aqui nesse ponto. Ou seja, essa implementação está desviando do que foi planejado. Quer dizer, essa DSL é uma DSL em que eu tenho que falar o que ele pode. Exatamente. Se eu não disser nada, ele entende como não pode. Uhum. E aí, então vou voltar. Voltei aqui, agora eu vou voltar aqui. Voltei o model, olho de novo, tá tudo verdinho. Então, quer dizer, opa, o que você falou está acontecendo. E aí pode acontecer não só para models, para repositórios. Então, eu volto, tem ali. Então, ele me mostra ali também. Legal. Bom, e aqui você pode criar subcomponentes. Pode criar conectores, ele tem uma abstração conectores, tá? Pode criar conexões com o banco, indicar que ele tem conexões JBDC ali com o banco. Então, você pode fazer aqui, brincar bastante com essa DSL. A forma de fazer, a forma de checar é muito simples, né? O ato de checar em si, ele é totalmente automático, né? Eu não precisei falar nada, eu só precisei falar assim, olha, quais são minhas abstrações, quais são os meus mapeamentos e quais são as minhas regras. Uhum. Eu só precisei falar isso. E qual é a implementação. E aí ele pegou e fez esse bind aqui pra gente. Ele pegou isso aqui e falou, opa, tá bom ou não tá. Então a Sonograph, ela faz esse processo automático aqui, tá? Bom, acho que era mais ou menos isso, uma hora de aula aí, Walter. Acho que era isso que eu tinha para apresentar aqui. E agora é perguntas, dúvidas e sugestões. Rosana, bom, pelo que nós entendemos, então, a DSL, ela também ela é mais poderosa do que isso, então, em termos de detalhes ali. Uhum. Dá para entrar mais em detalhes ali Dá para entrar das em especificações detalhes. e tal. Sim. Você pode indicar reflexões aqui, né, no Java, os generics, né, que a gente usa ali. A gente pode ter conectores, por exemplo. Falar que ele depende de uma interface específica, tá? Você pode falar que ele depende, olha, dentro desse Connect to aqui, eu vou conectar especificamente com alguma interface, tá? Que é o que geralmente você usa para representar as abstrações.
tem outras coisas aqui, tá? Então, dá para explorar ela bastante aqui. Eu acho que, assim, não dava para mostrar na aula como todo, aqui, muito em detalhes, até porque a gente tinha que entrar aqui mais nesses, né, de uma forma geral. Entendi. E esse comando connect, o connect, será que ele inclui tudo? Eu quero dizer com tudo. Como assim? Herança, chamada de método, passagem de parâmetro, importação, para eles é tudo, será? Qualquer tipo de dependência? Essa daqui, por exemplo, não tem instanciação, né? Tá vendo? Eu não recebo aqui, eu não instancio nem nada. E ele pega. E ele pega. Tá? Então, eu nem usei. Nesse caso aqui, por exemplo, do repositor, ele tá mostrando ali para mim, ó. Se eu vier aqui, ele tá mostrando que o controller, na verdade, depende aqui do model, né? Uhum. E o model só tem a consulta. Mas perceba que o controller, ele só retorna aqui um tipo. Ele conhece, né? Conhece. Se conheceu aqui, pelo que eu entendi, é isso, tá? Não entrei muito em detalhes, assim, tem muita coisa dela para estudar ainda, mas pelo que eu vi é isso. Se ela conhece alguma classe ali de outro módulo, de outra camada, ela já identifica como uma dependência. Perguntas, pessoal? Não? Sim? Não? Sim? Não? André? Eu não tenho pergunta alguma, não, entendi muito bem, mas, assim, eu gostaria de fazer um comentário, né, que essa questão de você fazer essa verificação arquitetural, né, esse meio gráfico aí que a ferramenta fornece é muito interessante. E aí é só uma curiosidade, né, que eles poderiam colocar a setinha, né, para indicar de onde vai a dependência, ou a ferramenta já tem, já denota que quando uma seta parte de a dependência é da direção da origem para o destino. Isso já está implícito? Aqui ela tem essa seta, tá? Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Quando você clica no detalhe da... tá embaixo, né? Tá embaixo. Eu também acho que o visual dela aqui... se tivesse a setinha aí, ficaria legal, porque se fosse bidirecional, teria as duas setinhas, né? Se uma camada conversa com a outra, né? Uhum. Ele mostra aqui essa setinha aqui. Mas muito interessante, assim. Essa ferramenta é baseada no Eclipse, né? Sim, ela tem plugins para o Eclipse, né? O ruim, assim, entre aspas, o ruim dela, né? É porque, por exemplo, eu trabalho mais com JavaScript e TypeScript hoje, né? Então, não tem nessas linguagens. É C, C++, Java e Python, se eu não me engano. Mas, sim, ela tem ali tem uns plugins para o Eclipse. E eu tenho outra pergunta. Em relação às métricas, né, vocês falaram que tem métricas. Quais métricas ela avalia? Ela fornece o resultado, né? Ela analisa. Ixi, porra, tem métrica pra caramba. As métricas do Schidamber e Kemmerer Sim, são cobertas? Legal. Sim. Nossa, tem muita métrica, né? Tem muita métrica, eu acho que... E aí ele divide métrica arquitetural, métrica de código. Eu não lembro onde que olha aqui as métricas. Eu não lembro onde que olha, mas tem métrica pra caramba aqui. Ela dá pra ver tudo isso daqui. Dependency Group. Uma parte aqui. Eu também me perco um pouco com essas janelas aí. Ela tem janela pra caramba. Não é muito user-friendly, né? Não. Talvez se você colocar o Analyzers expandir, né, numa área maior, talvez fique mais fácil de visualizar. Se mover, né? Arrastando, né? Pegando e arrastando. Isso.
Eu acho que ele só não mostrou aqui, né? Sales Metrics. Não lembro, acho que onde mostra as métricas aqui. Show de task force. Tem métricas aqui, bem claro, métricas, e eu me perdi. Ficou difícil, né? Então, aí você pode fazer o seguinte, tá vendo em cima da System? Aí ele está mostrando métricas que são desse sistema. Quando você clica ali, você pode escolher métricas que são do módulo, métricas que são do plano, métricas que são de... Bem legal. Tem bastante, tem várias features aí, né? Várias capacidades, né? Capabilities, né? Sim. Yeah. Bem legal. Eu estou trabalhando com um aluno de C ainda, por enquanto, né? Nós estamos tentando identificar, né? Analisando métricas que existem e ferramentas que existem para technical debt, mas nós estamos focados em identificar novas métricas para security debt. Legal. Que é um tipo de technical debt, né? Sim. Legal. Pessoal, Alisson, Raquel, Taira, alguma coisa? Aqui, ó. Quando você clica na métrica, ela mostra aqui, ó. Eu acabei nem falando, né? Parabéns aí pela sua exposição, foi bem clara. Opa, obrigado. Aqui eu não tenho dúvidas também, não. Taira, observe que aquele comentário do André dizendo, né, a necessidade da setinha faz toda a diferença ali em termos de representação dessas coisas, né? Sim, né? Ficou bem confuso ali no gráfico, né? Isso aí é questão de interface homem-máquina, né? Comunica mais rapidamente o significado para o usuário, né? Que está vendo, né? Ok. Alisson, alguma coisa? Do meu lado tá tudo certo, professor. A explicação foi muito boa. A gente já tem um pouquinho de prática também, porque a gente já tá mexendo, né? Beleza, então. Mas foi bem legal. A Raquel, ela é orientada dos alunos. Orientada. Minha neta. Minha neta. A apresentação aqui. Pessoal, então acho que é isso, Zé. Algum comentário final aí? Não, muito obrigado aí. Explorem bastante a Snargraph aí. Uma coisa que eu acho que até comentei com o Walter semana, né? Nossa reunião ali eu, além do doutorado, né, eu também trabalho ali, eu sou back-end ali, e no dia a dia a gente lida com deploys todos os dias, com pipelines automáticos todos os dias, e uma coisa que eu acho que talvez valha muito a pena ela fazer é deixar algo que seja facilmente integrado no pipeline de deploy, de CI/CD ali, né? Então, como você fazer isso, né? Como você fazer essa checagem arquitetural nesse pipeline, essa esteira que você percorre ali até fazer o deploy, né? Fazer a implantação final. É um desafio aí. A adoção da indústria na prática depende totalmente de facilitar essas coisas. Né? Tem que facilitar isso. Acho que o dia a dia não é muito prático essas coisas mesmo, né? Pelo menos aqui para mim também, meu dia a dia é bem tumultuado na hora de fazer o deploy. Mesma coisa aqui. Tá legal, então. Zana, também gostei bastante. Achei que saiu da teoria, caiu ali no código-fonte, tá? Navegou legal ali da teoria para a prática. Gostei. Parabéns. R$10. Tá muito barato, hein? É verdade, né? Então tá bom. Pessoal, então, boa noite aí para todos. Valeu, pessoal. Vou parar a gravação aqui, tá, Zanão? Mais uma vez, obrigado. Valeu. Vou parar a gravação aqui.